Olá, eu sou Jorge Figueiredo e hoje vamos dar continuidade à leitura, interpretação e conversas sobre o livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos, e a psicografia de Chico Xavier. Hoje chegamos ao capítulo 20 e vamos estudar a figura de Maria de Magdala. No cristianismo, todos nós temos algumas figuras que representam para nós uma mudança de atitude, de caráter, uma mudança comportamental da sua moral, quando tiveram o seu grande encontro com Cristo e os seus ensinos. Talvez o maior deles tenha sido Paulo de Tarso, né? A partir do seu encontro com Cristo nas portas de Damasco, nós temos esse exemplo. Mas quando a gente lê o capítulo 20 de Humberto de Campos, do livro Boa Nova, a gente percebe que a figura de Maria de Magdala também tem essa mesma pujança de mudança de comportamento a partir do momento em que encontra nos ensinos do Cristo aquela água fresca que passa a matar toda a sua sede. E serve muito para nós, porque aí a gente tem que analisar já como espíritas, cristãos, a figura de Maria de Magdala dentro de um contexto representativo de personalidades que convivem conosco encarnados, se não for algo que represente parte de nossos próprios comportamentos, né? Então, começa com Maria de Magdala e Humberto de Campos já começa na sua beleza poética, na sua escrita, dizendo que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Seu coração estava sequioso e em desalento. Ou seja, era uma vida guiada pelos prazeres materiais, carnais, sexuais, mas ela tinha ainda dentro de si uma fome de amor. Depois que ouvira Jesus, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Esse é o ponto de mudança que eu gostaria que vocês prestassem atenção quando fossem ler o capítulo 20. É aqui que ela percebe que nada mais que ela tem na vida dela material consegue preencher com tanta profundidade, com tanto pertencimento às suas questões internas. Somente Jesus tinha conseguido atingir. E ela percebe que os prazeres materiais acabam perdendo esse sentido que tinham até então. E ela fala, né? Seu convite amoroso parecia ressoar nas suas fibras mais sensíveis de mulher. E é sempre um convite, um espírito, como está no livro dos Espíritos, né, que já tem uma compreensão maior da lei do amor, não nos constrange a nada. Um espírito que já compreende a lei de amor de Deus deixa que o nosso livre-arbítrio possa fluir naturalmente nas nossas vidas, porque sabem que em algum momento iremos reencontrar o caminho. Então aqui também é um convite amoroso do Cristo que toca o seu coração. E depois de uma noite inteira de pensar, ela decide ir ao encontro do Cristo. E ela vai, né? E aqui é importante porque Humberto de Campos abre para a gente um bastidor do Evangelho, dizendo que Maria de Magdala vai até a casa de Simão o fariseu. Essa passagem está lá no capítulo 7 de Lucas e a gente encontra mais claramente, porque aqui no texto diz que ela foi aquela mulher que lavou os pés do Cristo e secou com o próprio cabelo, está em Lucas 7:38, mas mesmo assim todos que estavam lá, e o Evangelho nos traz isso também, ficaram estarrecidos com a possibilidade de Jesus deixar uma mulher daquele tipo tocar-lhe, porque ela era excluída, como Humberto de Campos coloca, para todos. Ela era
a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Lapidação, ser apedrejada. E Jesus nos dá uma lição no Evangelho como nós devemos encarar os erros alheios, observando-nos interiormente em relação aos nossos próprios erros. Mas isso é conversa para um outro momento. Aqui, Maria de Magdala percebe que Jesus trata a multidão com um carinho especial, independentemente de qualquer tipo de erro que essas pessoas têm, porque Jesus se liga aos nossos corações. E ele preenche essas necessidades como estava preenchendo as necessidades, a sequidão de fome e de amor que ela tinha. Jesus é a água viva. Jesus é o pão que nos alimenta. E Maria de Magdala percebe isso. E ela faz uma renúncia, porque ela se sente de alguma maneira, como se coloca aqui, seduzida pela sua generosidade. E diz que, se fosse preciso, iria renunciar a tudo que ela tinha para estar com Cristo. Isso é algo que nós encontramos no Evangelho de Marcos, quando Jesus chama na praia os 4 primeiros discípulos. Eles largam imediatamente as suas redes e seguem o Cristo. Ela renuncia também tudo que ela tem para seguir o Cristo. Mas antes, Humberto de Campos coloca a conversa que ela tem com Jesus. E ela fala: eu sou filha do pecado, todos me condenam. Observai como tenho sede do verdadeiro amor. A minha existência, como todos os prazeres, ela tem sido estéril e amargurada. Ou seja, ela está dizendo para o Cristo que ela reconhece que, a partir do momento que ela encontrou Jesus, ela percebeu que a vida que ela levava era uma vida vazia, sem sentido. E ela faz uma pergunta ao Cristo para esclarecer uma dúvida que é comum a todos nós hoje. Ela fala: o seu vosso amoroso convite para o Evangelho, eu tenho vontade de seguir-lhes, de ser a sua ovelha, mas será que Deus me aceitaria? Ou seja, talvez nós hoje também tenhamos essa mesma dúvida, cheios de erros, desacertos. Será que Deus nos aceita no seu rebanho? Evidente, claro que sim. Jesus demonstra, através da conversa e das palavras que dirige a Maria de Magdala, o tamanho, a extensão e a profundidade do amor de Deus. Ele fala: Maria, poderias você pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Será que ninguém vai ter salvação porque cometeu um erro? E ele complementa: onde então entraria o amor de nosso Pai? Ou seja, é o amor do Pai que redime o homem, a misericórdia divina e a sua justiça que sustentam a caminhada do homem aqui nessa existência terrena. E ele fala: caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Pedro coloca isso na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, que o pecado, ele é coberto, a sua multidão, pelo amor de Deus. Que Deus consegue perdoar a todos nós, mas é necessário que nós estejamos comprometidos com a nossa própria mudança interior, com a nossa própria mudança moral. E Jesus fala para ela de uma maneira em que ela reconhece que homem algum até então tinha se dirigido a ela dessa maneira, tinha tocado a sua alma incompreendida. E ela fala: Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Jesus, mais uma vez, responde a ela de uma maneira que abre os nossos horizontes para o que realmente podemos considerar amor, perdão. Ele fala: e a tua sede de amor é real.
O Livro dos Espíritos nos diz que todos os vícios vêm de necessidades reais. O que acontece é que quando esses vícios se sobressaem às nossas vidas e nos dirigem, aí nós caímos no equívoco e no erro. Mas que nós devemos controlar esses vícios como corcéis, cavalos bravios, para que nós possamos manter as rédeas das nossas vidas e dos nossos desejos na direção do Pai. E Jesus fala, a tua sede é real. Mas o problema, e ele está dizendo, é que essa sede, esse vício, se sobrepujou a você. E isso é normal. Há os que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros aos seus amigos, os que defendem seus familiares. Jesus está falando para ela de Lucas 6,32. De que adianta nós amarmos a quem nos ama? Nada adianta. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida eterna. E ela fala, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E Jesus sim. Toda a luz humana vem de um coração experiente, brando, que foram sacrificados nas suas existências, ao aprenderem, através desse sacrifício, a amar a Deus. E ele fala aqui, Cristo comenta a respeito do sacrifício da mulher, da mãe, que tudo abre mão sempre, no decorrer de suas existências, pelo estabelecimento do amor real na terra. Vale muito essa leitura. Maria de Magdala continua ainda com alguns questionamentos e Jesus fala, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Será que aquela mãe que é mãe de um filho natural ou será que ela é mais importante de uma mãe adotiva? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Vale a leitura para entendermos como isso repercute no ensino do Cristo para nós espíritas, a adoção. Então ela toma uma decisão imediata de seguir ao Cristo, mas nesse momento em que ela conversa com Pedro, com Jesus, Pedro passa e lança a ela um olhar de reprovação. E ela entende aquele olhar e fala, Senhor, e quando o Senhor partir desse mundo, o que será de nós? Porque ela sabe, enquanto ela estiver com Jesus na presença dele, nenhum mal será feito a ela, porque ela entendia que todos se reprovavam a ela. E Jesus entende essa interrogação e fala, certamente eu partirei, mas estaremos todos juntos em espíritos. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. E ele fala, longo é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Ele está se referindo à porta estreita a Mateus 7,13 e está se referindo à fé que remove montanhas a Mateus 17,20. Então há uma conexão completa com os ensinos do Evangelho. E acontece o momento em que Jesus parte, pela naturalidade das coisas da vida. E é preciso que se retome as nossas caminhadas. Os discípulos retornam ao ponto de partida, para daí sim começar os seus discipulados na difusão da palavra do Cristo. E Maria de Magdala quer ir junto, mas todos recusam a sua presença e ela mais uma vez está só. E nessa solidez, nessa solitude, ela se mantém firme naquele propósito que ela tinha se comprometido com Cristo, resiste a voltar às facilidades da vida antiga. E descobrem em Dalmanuta um grupo de leprosos, né? E a partir daí passa a palavra de Deus, de Jesus, para esse grupo e a cuidar deles, com muito amor, com muito carinho, até chegar no momento em que ela mesma se vê vítima da própria doença. E ela também vai precisar de ajuda e sente que o seu momento na Terra está se acabando e ela deseja ir a Éfeso encontrar Maria, mãe de Jesus, e João, para estar com eles, porque reconhecia neles um coração que ainda poderia amá-la do mesmo jeito que Jesus a amou. Humberto de Campos conta como foi essa jornada, uma jornada sofrida de sacrifício, mas ela não consegue chegar a se encontrar com eles. Esse capítulo é maravilhoso, detalhes especiais colocados
por Humberto de Campos, e ela vem a desencarnar. E nesse desencarne, abre os olhos e encontra Jesus e fala, Senhor. E Jesus olha para ela e, Maria, já passastes pela porta estreita, porque amastes muito. Vem, eu te espero aqui. Então, um recado para a gente pensar é como nós estamos encarando esse chamado do Cristo em nossas vidas. Estamos renunciando a tudo e seguindo na direção do sacrifício para servir em nome dele, não voltando para a nossa antiga vida, para as facilidades que tínhamos, encarando a dureza da vida atual, que é servir ao Cristo? Pensemos nisso. E até a próxima. Até o próximo nosso próximo encontro. Abraços.